Então, dizendo assim que essa é a terceira reunião do Conexões Matizes, que é uma série de encontros, que são encontros para a gente trazer sempre alguém que represente, de certa forma, as temáticas de cada uma das linhas de pesquisa. Então, hoje, nesse terceiro encontro, a gente está trazendo Luciane Borre, acertei o sobrenome? Borre Nunes, né? E está trazendo ela em função da linha de pesquisa que nós temos, que é ensino das artes visuais. Então, eu vou apresentar a Luciana. Luciana Borre é professora e coordenadora dos cursos de artes visuais, ao mesmo tempo os cursos, são 2 cursos, né, licenciatura em artes visuais e bacharelado em artes visuais, da Universidade Federal de Pernambuco. Também, Luciana também é professora no programa associado de pós-graduação em artes visuais, da Universidade Federal de Pernambuco e Universidade Federal da Paraíba. É doutora pelo programa de pós-graduação em arte e cultura visual pela Universidade Federal de Goiás, se doutorou em 2014, e no período de janeiro até janeiro de 2013 até janeiro de 2014, ela foi bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Doutorado de Sanduíche no Exterior, da CAPES, e fez esse doutorado, sanduíche, na Universidade Pública de Navarra, na Espanha. É integrante do grupo de pesquisa Cultura Visual e Educação. Seu mestrado foi em Educação pela PUC do Rio Grande do Sul, em 2008, e é também especialista em Gestão e Planejamento Escolar, também pela PUC do Rio Grande do Sul. É graduada em Pedagogia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Escreveu os livros Cultura Visual, Tramando Gênero e Sexualidades na Escola, e o livro As Imagens que Invadem as Salas de Aula, Reflexões sobre Cultura Visual. Atuou como professora também de séries iniciais e artes visuais na educação básica. Então, quero dizer acho que já foi perceptível para todos aqui que me escutaram, né, do maravilhoso currículo da Luciana, muito, muito próprio para a nossa linha de pesquisa. Tenho certeza que nós vamos ter uma noite muito prazerosa te escutando, Luciana, e dizer, assim, como eu olhei o Lattes da Luciana, ela tem artigos incríveis, os títulos são maravilhosos já, muito criativos, né, os próprios títulos dos livros que eu li aqui para vocês também o são. Isso é muito bacana, a gente poder ver, assim, uma produção muito vasta. Então, parabéns já pelo teu percurso, que eu já percebi, olhando o teu Lattes. Quero dizer que nós temos aqui presente hoje à noite, então, alunos do Prof. Artes, que é o programa e ensino de arte que nós temos aqui, mestrado profissional em artes, no foco ensino de artes, aqui da UFRN. Temos também, pelo menos uma aluna que eu conheço, talvez tenha mais, do mestrado associado, o FPB e o FPE, ex-aluna do nosso curso de graduação. Temos também alunos de graduação e vários participantes do grupo de pesquisa Matizes, que tem estado esses últimos tempos sob a coordenação da professora Fabíola. Então, agora com você, estamos ansiosos para te escutar, Luciana. Obrigada. Responsabilidade, Arlete, uma baita responsabilidade. Obrigada, Arlete. Agora, nesse currículo, eu quero acrescentar que eu sou mãe por adoção, adoro estar na praia, adoro trabalhar com arte têxtil. Então, tudo isso já supera bastante aquilo que a gente coloca no Lattes e que não dá para colocar no Lattes, né? Antes de tudo, sou mãe, filha, colega e sou muito feliz no trabalho com a formação de novos professores, porque uma das coisas que eu gosto sempre de destacar é porque eu fui professora da educação básica por muitos anos em Porto Alegre, e foi uma parte muito feliz da minha vida, como é agora trabalhando na formação de estudantes, né? Embora eu esteja no bacharelado e na licenciatura, é lá na licenciatura que eu me realizo, né, na formação de novos professores e professoras de artes visuais. Então, obrigada, Arlete.
Quero, assim, compartilhar com vocês um pouco sobre o livro Bordando Afetos na Formação Docente. É um livro que, assim que terminar a apresentação, eu vou colocar o link dele, está super disponível aí nas redes sociais, né? E qualquer um pode ter acesso a esse livro. E é sobre ele, o conteúdo dele, que eu quero compartilhar, porque, para mim, o que faz muito sentido na minha prática como pesquisadora, como artista, como professora, é compartilhar experiências com os estudantes. Então, é isso que eu vou fazer aqui com vocês hoje, isso que eu gostaria de fazer. Vou tentar falar bem rapidinho para a gente ter aquilo que é mais interessante em uma discussão, que é a conversa, né? É o diálogo. Então, neste livro, vou indo, tá certo? Pode ser, Arlete, vou indo e tu me interrompe se precisar, tá bom? Isso, com você. Tá bom. Então, assim, Bordando Afetos na Formação Docente é um livro que eu lancei em 2020, 2021, e ele parte de uma pesquisa realizada com 10 estudantes do curso de graduação, licenciatura em artes visuais. Então, por 5 anos, eu acompanhei um grupo específico de 10 mulheres, cis e trans, durante a sua formação, e felizmente hoje, no dia de hoje, todas estão formadas, graduadas, né? No dia de hoje, porque inclusive hoje foi a colação de grau da última menina desse grupo de 10 estudantes. Então, assim, este livro, Bordando Afetos, vai relatar as nossas experiências nos campos da artografia, da cultura visual e das narrativas têxteis e narrativas de gênero e de sexualidades. A gente nós trabalhamos, eu ainda trabalho, né, porque esses são os campos que hoje eu estou ancorada, posso mudar no futuro, mas hoje eu estou ancorada na artografia, que pensa muito a ideia de confluência dessas identidades. Posso falar aqui por bastante tempo, mas resumindo, vai pensar assim essa confluência dessas identidades do ser pesquisador, do ser professor e do ser artista, mas sempre questionando que o ser artista não está ligada àquela ideia do sujeito que produz ou que está inserido no sistema dito oficial das artes, não é isso, né? Aqui a ideia de ser artista está muito mais ligada ao sujeito a pessoa que é protagonista na produção de poéticas, por isso que eu prefiro também, nós preferimos no nosso grupo, né, falar sempre em poéticas. Ser professor também não está ligado somente à ideia de estar em uma sala de aula formal, também está ligado a vários processos educacionais, e ser pesquisador também está muito mais ligado à ideia de que, claro, há o processo de pesquisa, mas há o processo de transformação de si. É deixar de ser e é o processo de vir a ser, né? E também é uma pesquisa ancorada na cultura visual, que vai pensar as nossas relações com as imagens. E nós lemos muito John Dewey, sobre a experiência vivida, né? E Van Manen também são os autores que mais que nós dialogamos, né, para falar sobre experiências significativas, sobre experiências vividas, criação de situações educacionais e artísticas. E nesse livro, é exatamente por esses campos que eu vou transitando e que nós transitamos, né, no nosso grupo. Não era um grupo formal de investigação, era, na verdade, um grupo que a gente foi se agregando pouco a pouco, principalmente por meio das nossas narrativas, nossos relatos de vida, nossas experiências de vida. E tudo que nós íamos produzindo, pensando juntas, estava relacionado ao mundo têxtil, que é onde eu também encontro muito prazer e muita satisfação, assim, encontro também um campo de muitas possibilidades reflexivas no campo da formação
de professores. Então, o texto está muito ligado a essa ideia de aproximação. A materialidade têxtil, ela aproxima, ela tem como característica, não é só essa materialidade, mas a materialidade têxtil, ela aproxima narrativas, experiências de vida. Então, por isso que me encanta muito trabalhar com o mundo têxtil. Bom, então, aqui eu estou trazendo algumas imagens, que são as imagens que abrem o livro, uma narrativa visual a partir de artefatos têxteis. E aqui, então, a capa do livro, e eu tenho aqui alguns links que depois eu vou disponibilizar, que é o link do próprio livro, o link do lançamento desse livro e de 2 proposições artísticas que surgiram depois do lançamento desse livro, com este grupo de 10 estudantes, que agora são colegas de trabalho, são colegas de profissão, então, que são as experiências alinhavadas e a experiência sobre quem zela por nós. Então, todas as 2 ligadas ao campo têxtil e à formação de professores. Mas, enfim, vamos lá, o que eu quero, de fato, comentar com vocês sobre o que eu busquei, sobre o que nós buscamos viver nesse tempo que estivemos juntos. Por 5 anos estivemos juntos, ainda estamos, né? Mas 5 anos foi o período um pouco mais formal da investigação. Então, o que hoje eu posso trazer dessa experiência com essas 10 mulheres é a criação de um vínculo muito relacionado a 3 alicerces, né, a 3 bases, que foi a questão da confiança, da cumplicidade e do compromisso. Então, as nossas relações durante essa investigação, elas estiveram alicerçadas nessa base, né, de confiança, cumplicidade e compromisso. E eu quero falar um pouquinho mais, trazer um pouquinho, na verdade, compartilhar com vocês um pouquinho mais do que a gente de fato fez enquanto experiência artográfica e o quanto isso foi nos transformando como professoras, certo? Então, por exemplo, essa aqui é a Ana, o que nos aproximou, na verdade, foi a maternidade, né? Nós 2 nos aproximamos dentro do curso de artes visuais com narrativas sobre a maternidade. A Ana trouxe algumas histórias que tinham relação com a violência obstétrica, e essas histórias foram aquelas que nos uniram inicialmente, mas foram as histórias, as narrativas, que acabaram reverberando processos de formação docente, ou seja, por meio do resgate, do registro, da ressignificação dessas histórias sobre a maternidade, nós tivemos a oportunidade de uma transfiguração, de uma transformação da nossa identidade docente. Então, como isso acontece? É um investimento na ideia de que as nossas narrativas autobiográficas, as narrativas dos estudantes, elas sempre importam. E elas devem eclodir dentro de uma sala de aula quando trabalhamos com a formação docente. Na verdade, hoje eu tenho por prática que todas as disciplinas de estágio, de metodologia de ensino, antes da gente começar a ler John Dewey, de ler Ana May, de ler Fernanda Hernandes, qualquer autor de referência fora, né, do nosso círculo de convivência, a gente sempre lê o que nós escrevemos, ou o que colegas mais experientes escreveram. Então, hoje, quando eu vou trabalhar com as disciplinas de estágio, por exemplo, o primeiro texto que a gente lê é um texto de um colega que já passou pelo estágio. E, preferencialmente, um colega que se posicionou como sujeito autobiográfico, de relevância para a formação docente. Então, Ana e eu buscamos as nossas histórias de vida, as nossas histórias relacionadas às questões de gênero, extremamente problemáticas, à violência de gênero, e essas histórias é que a gente trouxe para ressignificar de maneira artística, poética. Então, Ana desenvolveu uma performance
uma performance não, uma vivência performática, uma intervenção, né, no nosso espaço de estudo e de trabalho, e juntas também vivenciamos uma outra vivência performática, uma outra experiência performática, que foi a destruição do vestido de noiva. Então, por alguns meses, e resgatando narrativas familiares, eu costurei um vestido de noiva. Eu gosto muito de costurar, eu costuro as minhas próprias roupas, e trazendo algumas narrativas, algumas histórias de família, em que as mulheres da minha família costuravam os enxovais de casamento das integrantes mais jovens da família, né? Então eu resolvi também costurar o meu vestido de casamento, marquei o dia do casamento, da festa, chamei pessoas, convidadas, e fui para as ruas aqui de Boa Viagem para fazer uma caminhada até da minha casa até a praia, para que finalmente esse vestido, que teve uma desconstrução da perfeição, na verdade foi uma desconstrução assim da ideia de perfeição dos pontos, né, usando materiais muito mais simples do que se usaria no vestido de noiva real, vamos dizer assim. Então, Ana, eu e as outras meninas, a gente resolveu, então, destruir esse vestido de noiva, justo no Dia das Mulheres. Então, foi uma experiência significativa e de desconstrução, ou muito mais de reflexão sobre a violência que se instaura dentro dos ambientes, ou principalmente, nesse caso, dentro das instituições do casamento, dentro da instituição casamento. Então, Ana e eu vivenciamos essas duas ações, tanto a dela quanto a minha, como uma estratégia de formação docente. A questão do vestido branco, do vestido, na verdade, sempre me acompanha nas minhas poéticas. Até hoje tem muitas coisas feitas, produzidas e pensadas com a vestimenta, com os vestidos, e o vestidinho branco é um dos artefatos de memória e artefatos visuais, culturais, né, que eu ressignifico na minha formação docente. Então, eu trago aí, desde as minhas experiências na infância com o vestidinho branco, o que eu vou reconfigurando dessas experiências, saí do vestido branco e aí fui para o vestido vermelho. Foi quando eu me preparava para ser mãe por adoção, a maternidade aí também sendo muito pensada, porque não é fácil ser mãe por adoção, principalmente de crianças maiores. É muito difícil, a pressão social ela é aterradora, e as experiências familiares, elas muitas vezes foram me constituindo dentro de um sistema que eu precisava romper. Então, enquanto eu me preparava para ser mãe por adoção, eu fui fazendo em crochê um vestido vermelho, este vestido vermelho, e fui usando ele. Eu usava ele no meu dia a dia. Ele era primeiro algo pequeno, uma blusa, foi se estendendo. Eu ia para a rua, usava um forro preto quando estava mais exposta, mas também não usava nada por baixo, em alguns momentos de intervenção nas ruas, até que chegou um momento, e a minha filha já estava na família, em que eu decido, então, desmanchar esse vestido vermelho, mas eu não faço isso sozinho, eu chamo esse grupo de estudantes para me ajudarem nesse processo. E aí, no fundo, aí também está a minha filha aí, que eu não coloquei o rostinho dela, que era muito criança nessa época, né? Então, foi um processo extremamente interessante e, na verdade, um processo assim de busca por questões de autoconhecimento, entendendo que o resgate dessas memórias autobiográficas, eles são importantes por quê? Porque quando a gente se vê na história, a gente enxerga que as nossas histórias, elas têm importância, elas precisam ser pensadas
e são elementos de autoconhecimento, a gente compartilha isso com outras pessoas, a gente entende que as nossas histórias, elas transbordam para o outro. E isso é a pesquisa. A pesquisa é essa, né? Na autobiografia, a autobiografia não é falar só, não é uma sessão terapêutica, não é falar só sobre si, mas é quando as nossas narrativas transbordam para outras pessoas. E as narrativas de Ana e eu foram transbordando e alcançando outras estudantes. Então, esse grupo de 10 estudantes não foi um grupo ele não foi um grupo chamado, ele foi um grupo formado, ou seja, as narrativas foram sendo vistas por outros colegas em sala de aula e daqui a pouco a gente estava ali transitando, conversando, numa relação de confiança. O que a gente pode dizer, a gente diz, o que não se pode dizer, não se diz. Uma relação de cumplicidade e de compromisso. Compromisso, principalmente no sentido de formação dessas meninas, porque o nosso índice de estudantes que desistem do curso é um índice altíssimo, né? Eu imagino que aí com vocês não deve ser tão diferente. Então, esse compromisso também estava ligado à ideia da gente acompanhar, principalmente como estou no cargo de gestão, ter um acompanhamento muito mais afiado e afinado com esse grupo de estudantes. Tanto que hoje, quando teve a formatura, né, a colação de grau da 10ª estudante, eu fiquei assim, imensamente feliz. Foi uma realização pessoal. Então, aí, durante os nossos encontros, a gente teve várias ações artísticas relacionadas às questões de gênero, dissidências sexuais, muitos segredos, né, sendo expostos, escritos e conformados, acomodados, mas também politizados, problematizados. E essa aqui é a obra também, é uma poética de uma outra estudante, a Lisandra, que inclusive é a que está se formando, a que se formou, né? Lisandra, ela trabalhou muito com as questões de aprendizagens religiosas, principalmente da fé católica, né? Relacionada à sua formação como professora. Veja que interessante isso, né? Entender o quanto a nossa formação religiosa, ela também está ligada à nossa atuação como professores, né? E o quanto para a Lisandra era difícil em sala de aula trabalhar com questões étnico-raciais ou com religiões ou com vertentes religiosas que estavam distantes das versões de realidade que ela conhecia. O quão importante foi ela trazer as suas experiências prévias, fazer remexer com tudo isso e escutar os seus estudantes durante os estágios, durante as práticas pedagógicas, durante as atividades de mediação cultural. Então, Lisandra, nesse campo da religiosidade, ela foi se transformando a partir das suas práticas, das suas narrativas autobiográficas, e isso teve uma reverberação direta na sua prática como professora. E aqui ela traz as mulheres da sua família, da sua linhagem materna, e ressignifica essas histórias familiares. Nossa, tem tanta coisa para falar sobre cada uma delas, minha nossa. Essa aqui também é Natália, que desenvolveu o trabalho de conclusão de curso dela sobre a performatividade de gênero. Trabalhamos muito com Judith Butler nesse sentido, e o trabalho de conclusão dela foi uma performance, Gênero em Construção, foi o título que ela deu, e no qual ela vai discutir como as questões de gênero e de sexualidade têm dificuldade. Se tem muita dificuldade, professor, tem muita dificuldade de trabalhar com isso dentro das salas de aula. Então, a investigação de Natália foi muito ligada a isso, a como, de fato, trabalhar com dissidências de gênero, dissidências sexuais dentro das salas de aula, com grupos que são visivelmente marginalizados e sofrem demais dentro dos âmbitos educacionais. E como isso é possível, de fato, transformar esse tipo de realidade nas salas de aula. Não há receitas, a gente não chegou a nenhum tipo de receita,
mas a gente chegou, assim, a possibilidades. A gente conseguiu, nesse tempo de formação docente, focar nas questões de gênero e de sexualidade e trabalhar, de fato, isso durante as práticas pedagógicas dessa estudante. Aqui a gente tem uma outra aluna. Luana é bem interessante. Luana hoje está no doutorado já, né? Então ela terminou rápido, está no doutorado e trabalhando com as questões do feminismo, né? Trazendo nesse trabalho especificamente, ela faz um lambe com as falas de mulheres dentro dos ônibus, né? Então é muito interessante isso. O que ela colheu, o que ela registrou de falas que aconteciam dentro dos ônibus, do transporte público, né? E essa aqui também é interessante, porque ela vai fazer um bordado, fez vários bordados sobre os exames do útero, né? Ela tem dos ovários e do útero, ela tem uma condição médica é uma condição que faz com que ela tenha que ir com muita frequência fazer exames, e tudo que acontece dentro de um consultório, ou melhor, tudo que acontecia dentro da sala de espera e depois do consultório, começou a incomodar, sabe? Como assim escutar que o útero está bichado, escutar frases, né, que dentro do corpo dela tinha porcarias, né? E várias outras frases que iam incomodando a constituição dela como mulher, né? Então, Ingrid resolveu bordar em cima dos exames de ultrassom para rever como essas falas, essas versões de realidade, elas vão constituindo junto com um arsenal de imagens, né? Porque imagens nós estamos submersos em um mundo de imagens, mas por incrível que pareça, faltam imagens. A gente está cheio de invisibilidades. Quais invisibilidades ainda permanecem na formação de professores? Na formação de professoras. Quando se fala em questões de gênero e de sexualidade, essas invisibilidades elas se tornam ainda mais contundentes, então, e não aparecem. A gente tem uma colega do Centro de Educação que ela desenvolveu uma pesquisa dentro dos cursos de licenciatura da UFPE e chegou à conclusão que um número significativo de licenciandos se formam sem nunca ter discutido, sem nunca ter pensado, sem nunca ter como conteúdo programático, sem nunca ter participado de nada relacionado à formação para questões de gênero e de sexualidade. Veja o quão grave é isso, porque é com isso, basicamente, que se lida dentro da sala de aula. Quem está na escola sabe que questões de gênero e de sexualidade elas não vão fugir, são questões que vão sempre surgir e vão criar embates, né? Então, como é que os nossos licenciandos e licenciandas passam por uma formação de professores sem nunca ter tido esse tipo de debate, de pensamento, né? Isso é problemático, extremamente problemático. A gente tem também, nesse grupo, mulheres trans que também trouxeram as suas experiências e as suas poéticas relacionadas às questões de gênero, especificamente. Mas o que eu quero, assim, enfatizar, né, com vocês nessa fala é que a relação de confiança, de cumplicidade, de compromisso está muito ligada à ideia de que a confiança também precisa de uma intencionalidade pedagógica. A gente busca a confiança. E a pergunta que fica é: como sou uma pessoa que gera confiança? Será que sou uma pessoa que gera confiança? É uma pergunta que fica para mim, enquanto professora, se eu tenho, de fato, características que favorecem a aproximação de estudantes, né, para discutir questões de gênero e de sexualidade. A cumplicidade está muito ligada à ideia de que, ok, estamos trabalhando com isso, e eu vou
estar junto contigo para o que for preciso. Então, para dar um exemplo muito prático, né, quando a Natália foi desenvolver essas questões durante os estágios, ela praticamente foi quase impedida de entrar em sala de aula para discutir isso. O que precisou acontecer? Eu precisei ir para a escola junto com ela. Eu precisei entrar em sala de aula junto com ela. Primeiro, porque como dando uma carteirada, vamos dizer assim, né? Não gosto muito, mas é mais ou menos por aí, né? Olha, a coordenação do curso vai até a escola para verificar o que está acontecendo nesse estágio, como é que aceitam para o estágio e depois não aceitam a proposta, né? Então, de fato, tive que entrar em sala de aula para que ela pudesse desenvolver a proposta pedagógica dela no estágio. Então, a cumplicidade estava muito relacionada a isso, né? Quando uma outra dessas 10 estudantes, ela resolveu fazer o trabalho de conclusão de curso dela, foi em formato de cartas. Não foi um trabalho de conclusão aquele tradicional. Só que, para conseguir isso, ela precisou da minha cumplicidade, a gente fortaleceu essa relação de confiança e essa cumplicidade para defender isso perante o grupo docente, que naquele momento não era uma prática comum, outros formatos de trabalho de conclusão de curso. Então, a cumplicidade está muito ligada a isso, e o compromisso também muito ligado à ideia de que o que for possível transpor juntas, a gente vai fazer. A gente vai estar juntas nesse processo. Né? Então, eu acho que eu prefiro um pouco conversar com vocês, né? Então, por isso eu vou parar aqui a minha apresentação. Ver se eu consigo, então, conversar um pouquinho com vocês, porque a ideia é essa. Quando eu entendo bordando afetos na formação docente, eu não estou entendendo que afeto se liga a só coisas positivas. Afetos são, na verdade, dissonâncias, também são momentos que não são tranquilos, discussões, inclusive desafetos, né? Mas são essas relações que, para mim, têm movimentado o meu fazer artístico e o meu fazer pedagógico. Então, tudo que eu tenho produzido até então, tudo que eu tenho pensado, tem parte sempre das narrativas autobiográficas. Entendendo que o sujeito, quando ele se posiciona, a pessoa, o profissional, quando ela se posiciona nesse jogo das narrativas, ele vai dar as cartas nas relações de poder, ele passa a poder dar cartas nessas relações de poder, mesmo que a escolha seja: não quero dar carta nenhuma, quero me manter onde eu estou. Mas, para isso, esse entendimento de que as nossas histórias, elas importam e elas precisam estar dentro da formação, precisam ser privilegiadas dentro da formação docente, é bastante importante. Então, eu tenho estudantes que dizem, por exemplo: professora, aqui na universidade eu não escuto nada sobre a minha realidade. Não tem ninguém. Às vezes eu tenho até dificuldade de entender o que as pessoas dizem, porque o vocabulário é diferente. E aí eu pergunto: mas então o que você precisa dizer? O que você quer que as pessoas aqui da universidade, os teus colegas de turma, saibam da tua experiência? O que é que está faltando? Qual é a invisibilidade aqui nesse nosso grupo? E que narrativa é essa que falta? Mesmo que a gente esteja inundados por várias outras narrativas imagéticas e de registro escrito, né? De oralidade, de registro escrito, de pesquisa. O que ainda está faltando? Então, a gente sabe que nos últimos anos o perfil dos estudantes nas licenciaturas mudou significativamente, ainda bem, né? As cotas foram um dos responsáveis, né? Um caminho responsável por isso. Então, a gente está tendo uma invasão de narrativas que é extremamente importante na formação de professores, extremamente importante, né? E é uma pena que somente alguns semestres atrás é que a gente foi ter a nossa primeira estudante negra se formando,
como professora de artes visuais. É até vergonhoso dizer isso, mas isso foi há pouquinhos semestres. Não lembro agora exatamente, eu estava lá na formatura. Foi semestre passado, a gente teve o primeiro professor de artes visuais indígenas se formando, né? Então, está chegando, devagar, mas está chegando, e aí é que entra o nosso compromisso, né? Porque às vezes não chega tão fácil assim. E para chegar ao final, esses estudantes precisam de apoio, não é só bolsa de manutenção, não. Precisa de alguém aí com um compromisso junto, para andar junto. Ai, gente, falei bastante, né? O que a gente pode compartilhar aí a partir disso?